Olá, tudo bem? Meu nome é Eli Júnior, eu sou estudante de Direito, já trabalho nessa área de advocacia há uns 5 anos mais ou menos. Eu vou tentar trazer para vocês aqui o que é a Faculdade do Direito, o que nos é passado lá, para aquele que tem vontade de iniciar nos estudos nessa área e prosseguir nesse ramo aí da advocacia, concursos, enfim, qual for aí a sua vontade de, de atuar na parte do direito. Eu vou estar trazendo esses conteúdos de trabalho que os professores passam para a gente, provas, como que são, e é isso. Vou tentar começar esse conteúdo aqui para vocês, já peço que vocês vão compartilhem, curtam aí os vídeos e vamos para frente. E o nosso primeiro conteúdo aqui do canal será voltado para a área dos contratos, direito contratual. Esse é um seminário que nos foi solicitado aí na aula de direitos contratuais, que eu mesmo fiquei incumbido de falar dali sobre os artigos 730 ao 742 do Código Civil, que fala sobre o transporte de pessoas. O artigo 730, ele vai nos trazer que pelo contrato de transportes, alguém se obriga, mediante retribuição, transportar de um lugar para outro pessoas ou coisas. Então, quando falamos de transporte, temos tanto o deslocamento de coisas quanto o deslocamento de pessoas, mediante retribuição. Então, portanto, ele é um contrato oneroso. Esse contrato, no 730 aqui, propriamente dito, ele exclui o transporte gratuito, que o transporte gratuito vai entrar em outra fase, que a gente vai falar mais para frente. O artigo 731 ele fala que o transporte exercido em virtude de autorização, permissão ou concessão rege-se pelas normas regulamentares, pelo que foi estabelecido naqueles atos, sem prejuízo do disposto. Também dá para a gente vincular aqui o 732, que vai falar basicamente da mesma coisa. Aos contratos de transporte em geral são aplicáveis quando couber, desde que não contrarie as disposições deste código, os preceitos constantes da legislação especial e tratados e convenções internacionais. Então ele vai dizer que basicamente que esses contratos de transporte eles podem sim ser regidos por outro tipo de legislação, desde que não contrarie o código, desde que não haja prejuízo aí ao Código Civil, como é o caso da Lei 7.418 de 85, que é a obrigatoriedade de fornecimento de transporte aos funcionários, ou a resolução da NTT número 5862 de 2019, que regulamenta o cadastro de operação de transporte, os meios de pagamento do valor do frete, ou até mesmo a AET, que é a autorização de contratos, autorização especial, de transporte, que é obrigatório para cargas indivisíveis. O que são essas cargas indivisíveis? São aquelas cargas que não podem ser fracionadas, como guindastes, asas de avião, pás eólicas, máquinas, essas coisas. Aqui vamos falar um pouco da gratuidade do contrato, que eu comentei com vocês, que está explícito ali no 736 do Código Civil, que ele fala assim que não se subordina às normas do contrato de transporte feito gratuitamente por amizade ou cortesia. Então, você não está protegido, digamos assim, de seguir as regras porque você fez um contrato de graça. Mas a gente deve se atentar aqui ao parágrafo único deste artigo, que ele fala assim que se não se considera gratuito o transporte quando, embora feito sem remuneração, o transportador oferir vantagens indiretas. O que são essas vantagens indiretas? É como naqueles programas de milhagens que temos, que o transportador, aparentemente, ele não te cobra para fazer o transporte, mas ele te fideliza e obtém vantagens indiretas. Então, como funciona? Você tem que usar um cartão de crédito X para você conseguir pontos para aquela certa companhia aérea. Ou você tem que comprar passagem só com eles para você, ao final, ter um ponto e você possivelmente vai conseguir alguma passagem grátis. Então, é um contrato remunerado automaticamente, porque por causa da questão das vantagens indiretas, ele torna-se oneroso.
a exigência nesses casos de contratos gratuitos, ele fala assim que em caso de contrato, a responsabilidade de contrato gratuito, né, a responsabilidade do transportador, do transporte não será subjetiva e não objetiva. Então a vítima ela precisa provar o dano ou o dolo do agente para conseguir cobrar alguma coisa, né, eventualmente aí que aconteça. Eu trouxe aqui também uma súmula do STJ, número 145, que ela fala assim que no transporte desinteressado de simples cortesia, o transportador só será civilmente responsável por danos causados ao transportado quando incorrer dolo ou culpa grave. Então, essa súmula ela excluiu o dever do transportador indenizar a culpa leve ou levíssima diante desses contratos gratuitos. Eu trouxe aqui uma doutrina crítica do professor Flávio Tartucci, onde ele fala que ele não concorda que essa culpa deva ser excluída da jurisprudência do STJ. Por quê? Porque o Código Civil ele não faz qualquer exclusão de culpa, portanto, ele acha que essa decisão é equivocada. Vamos ver aqui nas palavras dele o que ele fala exatamente sobre essa jurisprudência. Diz assim que não se exige como essencial a existência de culpa grave ou dolo para reparação civil. Na realidade, o dolo ou a culpa somente serve como parâmetro para a fixação da indenização. Então, o fato da gravidade da conduta não importa para configurar ou não o dever de indenizar. Ele tem o dever de fixar o quanto indenizatório é somente. Essa crítica ela é muito importante aí da doutrina para provas e concursos. As figuras do contrato de transporte, ele é figurado ali pelo transportador e pelo passageiro, que é no caso de transporte de pessoas, e quando vamos falar de transportes de coisa, seria o expedidor, é o que despacha a coisa, basicamente, pode-se dizer assim. As características ou as naturezas jurídicas desse tipo de contrato, ele é um contrato bilateral, porque os direitos e obrigações são de ambas as partes. Ele é um contrato oneroso, porque é um contrato mediante remuneração, e também pode ser daquela questão das vantagens indiretas que eu comentei com vocês. É um contrato cumulativo, porque as prestações já são certas, né? As partes elas sabem previamente quais serão as suas obrigações. É consensual, porque configura a partir da manifestação das duas partes. Ele é informal, porque não é exigido nenhum tipo de formalidade para configurar esse contrato. Ele é um contrato de adesão, porque na maioria das vezes as partes elas não disciplinam as cláusulas desse contrato. Então, como num contrato aéreo, que você no contrato de companhia aérea, que você pega e muitas vezes até você compra a sua passagem direto da internet ou ali no balcão mesmo, e você não assina o contrato, você não tem contato com o contrato, entendeu? Eu quero falar com vocês também aqui sobre a cláusula de incolumidade. O que são essas cláusulas de incolumidade? O transportador ele tem a obrigação de transportar o passageiro e suas bagagens até o destino sem danos e sem atrasos consideráveis. Ali no 734 ele vai nos trazer que o transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente de responsabilidade. Então, mesmo em casos de força maior, quando o risco é da própria atividade, ele não exclui a responsabilidade. Quando o risco faz parte da atividade, quando há um fortuito interno. Então, vamos dizer assim que um consumidor é empurrado numa fila de embarque, uma aglomeração, a pessoa é empurrada. Então, ele não vai excluir essa culpa, porque isso já é previsto para esse tipo de atividade. O artigo 737 ele vai nos falar ali também que o transportador está sujeito a horários e itinerários previstos, sobre pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior. Então a questão do horário, como a gente comentou lá, e também é colocado esse dever de chegar no horário, de pontualidade, também entra também nessa regra aí de fortuito interno. É o risco da própria atividade. Eu quero falar sobre o 749, que ele basicamente
ultrapassa essa linha que nos foi posto nesse trabalho que eu comentei com vocês no começo do vídeo, que seria dos 730 até os 742, mas também cabe aqui falar que eu vou somente ler, que é por questão mesmo de entender, que é o transportador conduzirá a coisa ao seu destino tomando cautelas necessárias para mantê-la em bom estado e entregá-la no prazo ajustado ao previsto. Então é como essa questão de horários e entregá-las as coisas em bom estado. Falamos um pouco aqui sobre o transporte cumulativo, que é onde o transportador ele assume a responsabilidade por um determinado trecho. Vamos dizer assim, que quando há mais de uma companhia aérea, uma nacional ou internacional, você compra a passagem completa, certo? Integralmente, mas durante o contrato as companhias assumem cada uma as suas obrigações. Ocorre bastante nesses pacotes de viagem, que geralmente o pessoal compra, que tem aquelas interligações entre os voos. Então, a gente tem que, nesse caso, a gente tem que se atentar a dois dispositivos do Código Penal, do Código Civil, perdão, porque a princípio ele presume que o transportador responsabiliza somente pelo seu trecho daquele determinado ponto da viagem, e não, ela é uma responsabilidade solidária. Vamos ver aqui o que diz o 733, vocês já vão entender o que eu estou querendo falar para vocês. Nos contratos de transporte cumulativo, cada transportador se obriga a cumprir o contrato relativamente ao respectivo percurso, respondendo pelos danos neles causados às pessoas e coisas. Até aí tudo bem, certo? Você acha que cada um é responsável pelo seu trecho. Mas se você analisar o 756 do Código Civil, ele vai nos trazer aqui que no caso de transporte cumulativo, todos os transportadores respondem solidariamente pelo dano causado perante o remetente, ressalva a apuração final da responsabilidade entre eles, de modo que o ressarcimento recaia por inteiro ou proporcionalmente naquele cujo houver ocorrido o dano. Então tem que ter muito cuidado ao interpretar essa questão aí dos contratos cumulativos, que você vai ter sempre que interpretar o 733 à luz do 756. Um exemplo desse transporte cumulativo que eu estou comentando, ficamos no exemplo das companhias aéreas, que se tem um trecho nacional e outro internacional, caso haja dano no trecho internacional, pode-se ajuizar uma ação contra a empresa nacional, ou contra a empresa internacional, ou contra qualquer uma delas, ou contra as duas, que as duas são responsáveis solidariamente por esses danos. Após ressarcidos os danos, pode uma exigir da outra quem tem a culpa ou não sobre o evento. E o transportador também, ele pode receber o dano de qualquer uma das duas empresas. Ficando, daí depois eles vão ver quem que vai pagar quem, no caso. Em casos de acidente, ali no 735, ele nos fala que a responsabilidade contratual do transportador por acidente com o passageiro não é elidida por culpa de terceiro, contra o qual tem ação regressiva. Então, por exemplo, num acidente entre um coletivo e um carro, que houveram vítimas ali dentro do coletivo, por exemplo, mesmo estando correto, a transportadora do coletivo ela vai ter que indenizar as vítimas e depois entrar com uma ação de regresso contra o terceiro, porque ela não pode eximir a culpa alegando que ela não causou o acidente, porque a responsabilidade é dela. Questão de recusa de passageiros, ali no artigo 739. O transportador ele não pode recusar passageiros, salvo nos casos previstos nos regulamentos ou em condições de higiene ou de saúde do interessado que o justifiquem. Então, eu achei também aqui uma doutrina da professora Maria Helena Diniz, que ela fala assim, que se o viajante estiver fedendo ante sua sujeira corporal ou afetado por moléstia contagiosa ou em estado de enfermidade física ou mental que possa causar incômodo aos demais viajantes, o transportador poderá recusá-lo, se impossível, conduzi-lo em compartimento separado. Então, se ele tiver más condições de higiene ou doente, ele pode ser recusado
pelo transportador, sem problema nenhum, sem alguma eventual agressividade aí ao Código Civil. Também eu achei uma doutrina ali que fala sobre as vestes e embriaguez e uso de drogas, que também o transportador ele poderia recusar o passageiro se ele estivesse bêbado, drogado ou mal vestido, no caso, mas essa eu prefiro não entrar nesse mérito com vocês, vou deixar vocês julgarem aí, que essa questão é um tanto polêmica. O 740, ele vai falar aí, a partir do 740, dos direitos do passageiro. Então, o passageiro ele tem direito a rescindir o contrato de transporte antes de iniciar a viagem, sendo-lhe devida a restituição do valor da passagem, desde que feita a comunicação em tempo de ser renegociado. Então, o passageiro, antes dele fazer o embarque, ele pode pedir esse reembolso aí, ou cancelar essa viagem sem prejuízo. O passageiro é facultado de desistir do transporte mesmo depois da viagem executada, da viagem iniciada, sendo-lhe devida a restituição do valor correspondente ao trecho não utilizado, desde que provado que outra pessoa haja sido transportada em seu lugar. Então, se ele pegar e te solicitar que seja cancelada a viagem após iniciada, ele tem esse direito, desde que não seja muito no final, e ele vai ser ressarcido do trecho que ele não utilizou, no caso. Ali o parágrafo 2º ele fala que não terá direito ao reembolso de passagem o usuário que deixar de embarcar, salvo se provado que outra pessoa for transportada em seu lugar, caso em que ele será restituído o valor do bilhete não utilizado. Então, vamos dizer assim, que se ele se atrasou ou se ele não pegou o transporte por algum motivo, ele perde. Somente deixou de embarcar, ele não tem direito a ressarcimento, se não provado que aquele lugar ficou vazio, no caso, que ele não foi vendido para outra pessoa. Nas hipóteses previstas nesse artigo, o transportador terá direito a reter até 5% da importância a ser restituída ao passageiro, a título de multa. Então, se você eventualmente acabar cancelando a sua passagem, o transportador ele tem direito a reter 5% a título de multa. No artigo 741, quando fala de viagem interrompida, ali, para o carro que quebrou, problemas, enfim, ele fala que interrompendo-se a viagem por qualquer motivo alheio à vontade do transportado, ainda que em consequência de evento imprevisível, fica ele obrigado a concluir o transporte contratando outro veículo da mesma categoria ou com a anuência do passageiro por modalidade diferente à sua custa do transportador, correndo também por sua conta despesas de estrada e alimentação do usuário durante a espera do novo transporte. Então, o transportador ele tem o dever de resultado. Ele não se desobriga desse resultado, mesmo em caso de fortuito externo, que é o caso que eu comentei, se quebrar um carro, alguma coisa assim. No caso, não faça, mesmo em razão de fortuitos internos, ele ficará obrigado a indenizar o passageiro por danos morais e materiais. Passamos ali para retenção de bagagens para pagamento, que o transportador, que está escrito ali no artigo 742 do Código Civil, que o transportador, uma vez executado o transporte, tem direito de retenção sobre bagagem de passageiro e por outros objetos pessoais deste, para garantir o pagamento do valor de passagem que não teria sido feito no início ou durante o percurso. Então, o transportador ele pode reter essa bagagem até que seja efetuado esse pagamento, que não configura dano moral, e esse direito é um direito autorizado por lei. Então, se o passageiro pegou um ônibus ou até mesmo um avião e não fez esse pagamento anteriormente, na hora do embarque, ele terá esse dever, e o transportador ele terá o direito de reter as suas bagagens ou pertences pessoais até que seja feito esse pagamento. Então, é basicamente isso que a gente tinha para falar aqui neste primeiro vídeo que a gente está gravando. Espero que vocês gostem deste conteúdo e que curtam, compartilhem o máximo que puder aí.
para que a gente possa continuar. Não tem nenhum tipo de visão lucrativa, até porque é um começo aí, nem tantas pessoas se interessam por esse tipo de conteúdo, mas é mais para quem gosta mesmo, mais para quem quer estar por dentro, quer saber como que funciona. E é isso aí. Um abraço a todos e até a próxima.